Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ideogramas, como eles são escritos, se é tão difícil mesmo como o povo fala, e são desenhos, são escritas, são alfabetos, como que são. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, porque é um tema na verdade bem profundo. Tá? Então se a gente for falar lá atrás como que era quando foi inventado e as mudanças, a gente ia ter que fazer uns 10 vídeos. Então, como a intenção é só dar uma introdução para os iniciantes, né? Então, não vamos prolongar muito, só para mostrar assim como que vocês vão pegar para escrever os ideogramas e de uma forma muito simples, né? Não tão difícil como a gente imaginava. Eu coloquei aqui uma folha, eu recortei, né, uma folha de exercício que eu preparo para os meus alunos. Aqui no primeiro nós temos o ideograma de eu, que é o O, tá? Até quando o sistema de pinyin foi inventado, que hoje a gente entende que pinyin, né, são as letras, né, romanizadas que a gente usa para conseguir ler os ideogramas. Antes disso, enquanto não tínhamos o pinyin, o ideograma na verdade não tem como ler. Como assim? Você não consegue ver o ideograma e adivinhar ou chutar ou tentar achar alguma letra aqui e tentar ler esse ideograma. Não tinha como, tá? Então era assim, nos livros que passava assim, esse ideograma tem som semelhante ou igual a um outro ideograma que tem a mesma pronúncia. Ou tinha que ter um professor ensinando, que eu estou dizendo é lá atrás, tá? Tinha que ter um professor ensinando, um mestre, né, acompanhando como que falava cada ideograma. Mas isso era um trabalho muito complicado. Então, chegou um britânico, acho que, eu não sei se um ou vários, agora não tenho certeza. Enfim, eles inventaram esse sistema de pinyin, né, criaram uma tabela de vogais e consoantes e a partir daí nós temos como cafonema para esses ideogramas aqui. Então, cada ideograma representa um som e esse som tem um significado. Nesse caso, o O tem significado de eu, tá? E tem a escrita dele, representação dele assim. Então, no dia a dia, na vida real, a gente não escreve pinyin. Pinyin é só um auxílio para você conseguir ler esse ideograma. Mas nos livros que a gente tem, se você vai pegar um Harry Potter para ler, vai pegar um Senhor dos Anéis para ler, você vai encontrar tudo, o livro inteiro escrito com ideogramas. Não vai ter pinyin, tá? Pinyin é só para quem estiver aprendendo mandarim e para as crianças, tá? Então, na vida real, como que é? Na verdade, a gente escreve só os ideogramas. Então, vou apagar aqui o pinyin, porque hoje nós vamos ver mais os ideogramas. Esse exercício aqui tem o passo a passo. Então, é assim mesmo que a gente vai escrever os ideogramas. Então, sempre a gente vai seguir a mesma sequência. Então, se você vai pegar qualquer livro didático para ensinar você a escrever esse ideograma aqui, ele vai ter a mesma sequência, tá? Então, é padrão, é fixo e todos devem escrever assim. E eu já tive muitos alunos rebeldes, né? E me perguntam assim, Xi, mas por que eu tenho que seguir essa sequência? Eu quero começar com a sequência que eu quiser, eu quero começar com o traço que eu quiser. Não recomendo e não é o certo, porque se toda vez você vai começar com um traço diferente, como que você vai conseguir guardar onde que fica cada traço? Né? Você vai decorar sempre de uma forma diferente e como você vai conseguir saber onde se encaixa cada um. É a mesma coisa que se você vai decorar o A, B, C, D, o alfabeto, mas de uma forma pulado, tipo, hoje eu vou começar a ler do C, hoje eu vou começar a ler do A, hoje eu vou começar a ler do, sei lá, H. Não tem como, porque tem que ter uma sequência até você conseguir memorizar, tá? Então, ideograma, mesma coisa. Precisamos seguir a sequência tudo direitinho, tá? Então, tem uma lógica, tem uma regra que a gente segue mais ou menos, tá? Não é que sempre vai ser assim, mas a maioria das vezes tem essa base e com essa base você consegue escrever todos os ideogramas, mesmo você não conhecendo ele, tá? Então, essa regra é, sempre nós vamos começar do lado esquerdo
para o lado direito e de cima para baixo, tá? Essa é a nossa regra. Então, se a gente for ver esse ideograma aqui, qual é o traço que está no lado superior e no lado esquerdo? Esse daqui. Então, é por aqui que nós vamos começar a escrever. Então, com esse exercício, sempre nós vamos fazer assim, escrever por cima dele. Tá? Então, o ideal é que você vai escrevendo contando. 1, 2, né? Ou você vai repetindo e falando o O, que é o nome do ideograma. Tá? Por quê? Isso ajuda você a memorizar e já ir associando o ideograma com a pronúncia dele, com o significado dele. Tá? Então, vamos seguir todos os traços direitinho até formar o ideograma inteiro. Então, aqui eu tenho o ideograma de eu, pronto. Então, normalmente, daí deixamos assim espaços em branco para o aluno ir treinando. E tem esse pontilhado aqui, é para você se localizar onde que eu coloco cada traço. Então, eu vou fazer mais ou menos, porque não dá para a gente pegar a régua e fazer igual, né? Então, a gente vai pegar e até o meu não ficou tão bonitinho, então vamos treinar mais, tá? Até você achar que, ó, mais ou menos igual, tá? Não tá tão parecido, mas tem uma diferença entre, né, o exemplar e a manuscrita, a letra manuscrita. Então, claro que não vai sair igual, tá? Mas se ficar legível, beleza. Eu sempre falo para os alunos, não se preocupem. Se eu lendo consigo identificar, decodificar cada ideograma que você colocou, perfeito. Porque qual é a intenção da escrita? É tornar alguma ideia legível. Então, se está legível, para mim tá ótimo, tá? Claro que se tiver aquele aluno que é mais exigente, então você pode apagar e refazer quantas vezes quiser, até você conseguir escrever de uma forma bonita que você fica contente com o resultado. Tá? Então, não tem segredo, é seguir a sequência e ir escrevendo, praticando. Então, eu lembro que quando eu era criança, pegava o ideograma, cada lição a gente tinha em torno de 15 a 20 ideogramas, palavras novas, e a gente tinha que pegar cada um e ficar repetindo. E era como uma forma de castigo. Então, quando você não se comportava bem na sala de aula, então o professor fala assim, então você vai pegar o ideograma e vai copiar 30 vezes. Ou pegar o texto e você vai copiar 3 vezes. Então, a gente acaba relacionando ideograma, a prática, com algo negativo, né? Que é um castigo. Mas depois de assim, grande já, eu acho que é bem legal. Eu acho que é uma terapia, porque você fica tranquila, sentadinho, então pegar um chá, um café e fica, né, treinando até você esquecer dos problemas, né, da pandemia, por exemplo. Bom, depois nós temos o ni de você, que é a mesma coisa, mesma regra. Vou começar do lado esquerdo e de cima para baixo. Então, esse é o traço que eu tenho. Então, começa por ele. Aí eu vou fazer assim. Terminou todo o lado esquerdo, aí eu vou para o lado direito. Tá? Então, esse é o ideograma de ni. Vocês vão perceber que nesses traços tem lugares mais grossos, mais finos, né? Mais arredondados. É porque essa fonte aqui, ele imita o ideograma quando é escrito por pincel. Então, naqueles filmes que a gente vê que as pessoas usam o pincel com a tinta nanquim, né, e escreve, é o jeito que escrevia na China antiga, tá? Só que depois que foi inventado caneta, lápis, daí a gente só segue o traço, mas não vai precisar reproduzir, por exemplo, essa parte mais grossa, mais fina. Não tem como nem fazer isso, a não ser que você ficar rabiscando para ficar igual, né? Tipo, vou desenhar. Não é um desenho, é uma escrita. Então, você não vai ficar, né, tentar assim, fazer igual aqui, não tem como. Então, cada traço, você vai fazer um traço. Tá? Então, não volta, por exemplo, se você acha assim, ficou meio torto, vou voltar um pouquinho. Não pode. Você tem que apagar tudo e refazer aquele ideograma. Tá? Então, nada de ser preguiçoso. Tem que apagar tudo e refazer. Então, você acha que ficou meio ruim?
por exemplo, o último traço e você vai apagar só o último, eu não acho muito legal, porque quanto mais você pratica, melhor. Então, apaga tudo e refaz um, e até você achar que tá belezinha. Aí, mais outra coisa que eu lembrei. Quando eu nunca passei por isso, mas quando tinha colegas que tinha letra mais feia, a professora ou apagava, então tudo que você praticou no dia anterior, na noite anterior, você pode ter feito até meia-noite, mas a professora achou que tá feio, ficou assim, por exemplo, tudo rabiscado. Tinha criança que fazia assim, sei lá, ou letra ilegível, a professora mandava apagar tudo, refazer. Já tive professora mais brava, ela pegava o caderno e, tipo, tacava assim para fora, no corredor, pra sala. E daí o aluno muito humilhado tem que sair para pegar no corredor e voltar e refazer. Já peguei professora que rasgou o caderno inteiro. Então, assim, ó, o nosso trauma, né, de ideograma com castigos, com humilhação, enfim. Mas eu espero que hoje em dia as professoras são mais legais. Pelo menos eu sou muito legal com os alunos. Eu só mando refazer, eu não rasgo folha de ninguém. Então, vamos falar também sobre os ideogramas que foram simplificados. Teve um vídeo que a gente falou sobre a diferença, né, entre o chinês tradicional e o simplificado, e naquele momento eu esqueci de colocar uma demonstração, tá? Como que seria comparando, né, o tradicional e o simplificado. Então coloquei aqui. Esse daqui é o man, tá? Para plural. Então, quando eu vou transformar o eu para nós, eu digo 我们, tá? E 国 de 中国, de país, na verdade, tá? Ele sozinho quer dizer país, e quando eu coloco 中国, significa China. Esses dois ideogramas são exemplos daqueles que foram simplificados. Tem, como a gente falou naquele vídeo, acho que foram 500 e alguns, não lembro, alguns quebrados. Vamos colocar 500 ideogramas que foram simplificados. Então, aqui nós temos 2 deles. Simplificado, aí o aluno fica na dúvida. Como assim simplificado? Simplificou aonde? Então, vou colocar aqui do lado, tá? Como que seria o man no chinês tradicional? Então, eu tenho aqui esse lado esquerdo igual. Agora, no tradicional, seria assim. Eu não sei se meus traços estão certos, tá? Porque sabe quando depois que você já pega o jeito e você faz o jeito que você acha que tá certo? Vou refazer um aqui. Então, se eu tiver errado de traço, por favor, me corrijam. Mesmo eu já corrigi minha professora de inglês, de matemática, deixa eu mudar aqui o tamanho da borracha. Já corrigi meus professores, então eu acho que o professor também erra, né? Então, se você me pegou fazendo a sequência errada, por favor, me corrija. Então, aqui o man. Olha só a diferença. Eu vou escrever o man no simplificado, né? Então, aqui nós temos o man no tradicional e aqui eu tenho o man no simplificado. Então, essa é simplificado. Eu nunca sei abreviar, é até L, né? Enfim, então aqui nós temos a comparação dos dois ideogramas, então ficou bem diferente, tá? Esse é o guo, que é o chinês simplificado, e como seria ele no tradicional? A parte do meio ficou diferente. Então, olha como que ele é, vou escrever por cima dele. E a minha cara de escrevendo deve ser bem boba. Eu não tô me vendo agora, então eu não sei. Eu só sinto que eu tô com a boca meio aberta. Então, aqui nós temos o simplificado e o tradicional. Então, muitos realmente foram muito simplificados, tá? Então, você tem que saber para onde que você vai. Tá? Se você for para a China, você tem que aprender o chinês simplificado. Se você for para Taiwan, você tem que aprender o tradicional. Tá? Ou quando você precisa ler, você que
aprender o chinês simplificado, mas você vai pegar um livro que foi lançado em Taiwan, ou você vai pegar um site que é escrito por taiwaneses, você vai ficar surpreso que você não está conseguindo ler a maioria dos ideogramas. Por quê? Tem essa diferença do tradicional para o simplificado. Tá? Vou escrever uma frase aqui para mostrar como seria, né, a comparativa do chinês tradicional e simplificado. Os ideogramas a gente escreve um do lado do outro. Diferente de português e inglês, a gente deixa espaço entre as palavras. O mandarim, como cada ideograma já é individual, cada um eles representam uma ideia. Então, a gente coloca eles um do lado do outro e não há problema nenhum. Então, eu vou escrever aqui, deixa eu pensar. Nós somos chineses, tá? Só para mostrar esses dois ideogramas. Então, 我们是 nós somos 中国人. Ficou meio longe, não era para ser. Era para ser mais perto. Então, esse está escrito no chinês simplificado. Lembrando que o jeito que se lê é a mesma coisa, tá? Só muda na hora de escrever. Agora eu vou fazer a mesma frase, só que escrito no chinês tradicional. 我们是中国. Vou fazer mais perto, porque eu não estou contente com esse resultado. 中国. Eu fiz isso, não era para fazer, tá? Para mostrar para vocês o que não deve ser feito. Chinês tradicional. Já tive aluno que me falou que eu preciso melhorar minha letra, então eu tento fazer bonitinho, mas às vezes não dá muito certo. Então, essas duas frases querem dizer nós somos chineses, só que a mesma pronúncia. 我们是中国人. Nós somos chineses, mas a diferença tá nos ideogramas. Eu vou grifar eles aqui, comparando. Então, alguns são iguais, então eles não foram simplificados. Alguns sim, quando ele tem mais traços, então eles foram simplificados. Tá? Então, o que eu sugiro? Se você está aprendendo, se você está preparando para uma prova HSK, né, que você está preparando para ir para a China, você tem que aprender o simplificado. Se você quer aprender sobre a tradição, a cultura, a origem dos ideogramas, fazendo propaganda, você tem que aprender o chinês tradicional. Por quê? A gente falou naquele vídeo, quando muda o ideograma, às vezes acaba mudando a origem daquele ideograma, tá? Porque cada ideograma, ele é desse jeito por algum motivo, porque ele representa ideia. Então, ele veio de alguma ideia e depois transformou no ideograma. Agora, se a gente simplificando, às vezes perde um pouquinho. Eu não tô criticando ninguém, tá? Eu só tô falando que se a gente simplifica, pode ser que muda o significado, né? Muito diferente da ideia original que o ideograma queria representar. Então, às vezes, eu acho que perde um pouco, tá? Não fui eu que falei, foram as pessoas. Eu só tô resumindo o que as pessoas falam. Então, assim, eu acho que vale a pena, você que já sabe o chinês simplificado, estudar um pouquinho sobre o chinês tradicional também, da origem das palavras, por que hoje a gente escreve assim, tá? Então, você vai ver que ideogramas são bem interessantes, porque a maioria deles vieram de algum desenho, alguma representação, então é bem legal, tá? Talvez, quem sabe, se bastante gente me pede para mostrar num vídeo, podemos trabalhar, pegar alguns ideogramas, né, de como que eles eram lá atrás, quando eles foram inventados e como eles são hoje. Então,
Acho que basicamente é isso. Eu falei demais. Nossa, hoje vai dar um vídeo legal, tá bem legal. Bom, se você já sabe os ideogramas, pode pular esse vídeo. Se você está aprendendo, está começando e fica na dúvida, como que eu faço os ideogramas? Assista o vídeo até o final que você vai gostar. Eu tô falando isso no final do vídeo, o que vai adiantar? Então hoje nós vamos ficar por aqui. Até a próxima!